Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a leitura no processo de alfabetização. Muitas famílias trazem muitas dúvidas em relação ao processo de leitura dentro da alfabetização, né? E surgem também muitas expectativas em relação a isso. É impressionante como os pais acabam cobrando excessivamente que a leitura apareça rapidamente no processo. E é um fato de que isso não vai acontecer, né? A criança, com raras exceções, geralmente vai ter esse processo da leitura um pouco mais tardiamente dentro do primeiro ano. Né? O processo de alfabetização, num primeiro momento, o enfoque maior dele está na escrita. Né? E só depois de muito treino e de muito trabalho feito com a escrita é que a criança começa então a decodificar esses símbolos, né? As letras propriamente ditas, e começa a fazer as junções desses símbolos para reconhecer os sons silábicos e a partir daí começar o treino de leitura. Né? Eu falo isso com base na minha experiência em relação à alfabetização, porque eu acho extremamente importante a gente nomear, classificar e organizar os processos, né? Não adianta a gente querer colocar tudo dentro de um saco e jogar no primeiro ano. Isso não vai favorecer o trabalho, não vai acelerar o processo e na grande maioria dos casos isso acaba atrapalhando muito. Eu gosto de dividir o processo em etapas, né? Na alfabetização especialmente é importantíssimo os pais, a família acompanharem o processo etapa por etapa, o passo a passo, o que vem primeiro, o porquê que a gente trabalha isso primeiro, quais são os objetivos desse trabalho para se alcançar um objetivo X, né, num determinado tempo, porque claro, a gente também tem um tempo a ser trabalhado. Né? A gente não fica o ano todo trabalhando só em cima de uma determinada atividade, de um determinado objetivo. Então a gente precisa ir cumprindo as metas para cada objetivo que foi traçado e, obviamente, estar trabalhando vinculado com a família, né? A família estar presente e estar consciente desse processo para facilitar isso e para ajudar a criança a estar segura, a estar vinculada com a escola, porque também tem muito essa questão, né? Crianças muito pequenas que chegam no primeiro ano, muitas vezes, ainda mais agora nesse período de pandemia, que não tiveram, né, o vínculo adequado com os professores, com a escola, os amigos. Então isso precisa também ser fortalecido e precisa de um tempo, né? Existe uma demanda para que isso aconteça. Então a leitura, ela não pode ser o plano de fundo principal da alfabetização, né? Ela caminha junto, mas ela não é o principal, não é só isso. E muitas vezes as pessoas avaliam a condição da criança baseado na leitura. Ah, o quanto ela lê, como ela lê, qual é a fluência dela. E às vezes você está falando com uma criança que está há 4 meses na alfabetização e você espera que ela sente, pegue um livro e comece a ler. Né? Isso não vai acontecer, não é assim que funciona. Não é assim que a gente exige fluência em leitura de uma criança que acabou de iniciar o processo de alfabetização. Então é muito importante a gente observar as etapas e ir criando esse hábito da leitura com a criança a partir do momento que ela começa a dar sinais de que ela está preparada para ir treinando cada vez mais. Então, como que a gente faz isso? A gente vai agregando no dia a dia da criança momentos de leitura. Qualquer leitura? Talvez qualquer leitura, desde que esteja apropriada à idade dela e de que esteja de acordo com a fonte que a criança está aprendendo. Por quê? Porque depende muito de cada escola, de cada metodologia. Tem escolas que iniciam o primeiro ano com letra cursiva, né? Eu não acho o mais adequado, eu acho que a criança realmente não tem maturidade ainda para iniciar o primeiro ano com letra cursiva, mas eu sei que existem muitas escolas que fazem isso. Porém, nos meus últimos trabalhos, eu sempre inicio a alfabetização com letra bastão. E letra bastão minúscula. Então não adianta você pegar um livro que tá lá todo escrito em caixa alta, que a criança não vai reconhecer aquelas letras logo de cara. Ela vai ter dificuldade para entender o que está escrito, né? Ou se você pegar um livro que também está escrito com uma grafia toda trabalhada, né, cheia de detalhes, a criança também não vai identificar. Então é muito importante observar esses detalhes em relação ao que você está oferecendo para a criança, para que você possa estimulá-la e trabalhar com ela da forma mais adequada o treino da leitura.
né? E lembrando sempre, a leitura é um processo que vem junto com a escrita. A leitura não acontece sozinha, a leitura não acontece separadamente e a leitura não é a única fonte para que você garanta que a alfabetização vá acontecer de forma integral, né? A leitura caminha junto com a escrita. Geralmente, as crianças que têm a escrita treinada, a escrita mais detalhada, esmiuçada, ela vai entrando no processo de leitura de forma natural e de uma forma muito mais facilitada, porque é um processo que caminha junto, ele é quase que orgânico, é realmente uma decodificação daquele símbolo e isso facilita com que a criança encontre dentro daquela diversidade, né, de letras e diversidade de possibilidades, uma forma única de reconhecer e de favorecer, facilitando então o seu próprio processo de leitura. Tá? É complexo, não acontece de forma igual para todas as crianças, nem ao mesmo tempo, né? Então não adianta ficar comparando, fulaninho leu mais rápido que o outro, às vezes casa que tem irmãos que estão na mesma faixa etária, né? Gêmeos, isso acontece muito. Mas por que A lê mais rápido que B? Porque ele encontrou uma maneira, né, para ele próprio de se reconhecer dentro desse processo e conseguir através disso, através de treino, com calma, com paciência, e decodificando isso de uma maneira que seja simples para o entendimento dele. Então, acho que um conselho geral aqui para todos e que ajuda muito é: não comparem as crianças, não comparem os processos, observem a forma como isso está sendo feita e tentem ajudar as crianças a encontrar um meio que facilite o processo e não ficar só cobrando e pressionando para que o processo aconteça de forma rápida, certo?